lhes consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força
de Deus, Jesus. Graça e paz. Eu cumprimento a todos com a paz de Cristo, mais uma vez aqui reunidos para juntos estudarmos acerca da palavra do Senhor. Mais especificamente aqui hoje, nós vamos estar estudando sobre a lição número 11, que tem por tema depressão por causa ou por conta da decepção consigo mesmo. Falando aqui da experiência de Pedro. Então a gente vai estar tratando aqui de algumas passagens, abordando aqui alguns textos para a gente entender um pouco melhor essa situação. Quero convidar você que está conosco aí nos assistindo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34. Depois você vai passar aí uma página e você vai chegar ao capítulo 22, versículo 61 ao 62. Pegue aí a sua revista, você que tem a sua revista, Palavra e Vida, que tem por temática aí de um modo geral, tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Os assuntos são realmente muito interessantes, muito importantes e vale a pena a gente estudar um pouco acerca disso. Todos encontraram aí Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34, e depois a gente vai ler versículo 61 e 62. Diz assim o texto: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos agora aos versículos 61 e 62. Diz assim o texto: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade eterna de estarmos aqui, para juntos compartilharmos como um só corpo, ó Deus, dos teus ensinamentos. Que o Senhor possa mais uma vez ministrar os nossos corações e que possamos aprender, Pai, com este texto, que possamos aprender, Pai, com esta passagem, que possamos aprender com tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Pedro e de tantos outros, mas especificamente aqui na vida de Pedro, e que possamos ter alento para continuar caminhando, buscando a Tua face e entendendo que a Tua obra em nossas vidas, ela há de ser levada adiante. Muito obrigado, Pai, por tudo. Continue trabalhando em nossas vidas, abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada ser humano, pessoa que está aí no conforto do seu lar, ó Deus, assistindo, ouvindo este estudo acerca da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui no início dessa revista, a gente vê que logo na introdução, algo que a gente costuma dizer muito uns para os outros, algo que as pessoas, elas costumam dizer nas esquinas, nas festas, em casa, no trabalho. Muitas vezes as pessoas dizem assim: a vida é feita de altos e baixos. Ou seja, a vida é uma grande roda gigante. Hoje você está muito bem, amanhã você não está tão bem. Hoje você está com um humor muito elevado, amanhã você já está um pouco mais abatido.
E realmente, esse tipo de situação, ele acaba acontecendo em nossas vidas de fato. E a gente vê essa situação na vida desse homem chamado Pedro. O texto que nós lemos aqui, o texto que a gente observou, que a gente procurou aqui analisar, logo aqui no versículo 31 ao 34 do capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele diz que o Senhor Jesus, ele dirige-se para Pedro e diz para ele: Satanás vos pediu para vos cirandar. Note aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele usa um plural. Ele não fala Satanás pediu para cirandar com você, com a tua vida. Mas ele está falando ali que Satanás pediu para cirandar com todo aquele grupo apostólico, com todos os apóstolos dele mesmo, ou seja, do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus dirige-se para Pedro, obviamente que ele está considerando a Pedro como um representante dos 12. E quando o Senhor Jesus ele fala para Pedro que Satanás pediu para peneirar aquele grupo ali como um trigo, porque o trigo ele era peneirado, usava-se a ciranda ali para remover o quê? A sujeira e a palha, para eliminar os grãos partidos e secos. O que o Senhor Jesus estava dizendo ali para Pedro, ele entendeu muito bem, porque fazia parte daquela cultura, e obviamente que espiritualizando aquela situação, Jesus estava dizendo para Pedro que as tentações do diabo, obviamente, elas servem muitas vezes para demonstrar e para revelar a fraqueza do crente. É isso que o diabo queria fazer. Ele queria mostrar para as pessoas que aqueles homens não eram super-homens, mas que eles poderiam de fato ser acometidos por alguma fraqueza, que foi o que aconteceu nesse caso específico aqui com Pedro. Note que o Senhor Jesus, ele não diz assim, olha, eu roguei por vocês, mas ele fala, eu roguei por ti. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma preocupação especial com Pedro. Notemos aqui, irmãos, que o mestre, ele não pediu para que o seu servo fosse libertado dos apuros, de toda aquela situação que ele iria vivenciar. Porque dificuldade, adversidade, faz parte da vida do crente. E era necessário que Pedro passasse por aquilo, para que ele lá na frente pudesse ser muito mais forte do que ele era naquele momento. Porque Pedro tinha algumas fraquezas, algumas situações que precisavam ser trabalhadas. Então, baseado nisso, as pessoas mesmo dizem que a vida é uma grande roda gigante. Eu já vi várias pessoas falando isso umas para as outras. A vida é uma grande roda gigante. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Isso é o quê? Uma máxima. E para piorar muitas vezes, alguém chega para você, ao invés de te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra bíblica que venha te levantar, muitas vezes a pessoa ainda chega para você, está vendo você em dificuldade e diz assim, olha, o que está ruim ainda pode piorar. Eu lembro que certa feita eu fui fazer uma visita a uma determinada família e lá encontrava-se um homem enfermo. E uma pessoa que estava comigo naquele momento, vendo a enfermidade daquela pessoa, ao invés de levar uma palavra da parte de Deus, ao invés de orar com aquela pessoa, e quando muito se calar, apenas orar, dar um abraço, demonstrar ali o carinho, a preocupação, aquela pessoa que estava comigo, dirigiu-se para o enfermo e falou assim, ó, meu avô morreu disso aí. O meu avô, ele estava enfermo assim também, ele acabou morrendo. Ou seja, aquela pessoa que estava vivenciando aquela situação, ao invés de ela ter uma palavra de ânimo naquele momento, mas eu acho que ela ficou um tanto quanto
desesperada diante daquela atitude. Mas a vida, muitas vezes, ela é assim. E quando a gente olha para uma situação dessa, a gente vê que o apóstolo Pedro, ele estava vivenciando uma situação. E depois, por causa de uma fraqueza que ele foi acometido, por causa de um pecado que ele cometeu, de uma falha diante do Senhor, a gente é levado a crer, através do texto bíblico, que ele teve uma espécie de uma depressão, ainda que tenha sido uma depressão, digamos assim, leve. Porque quando a gente olha aqui para a revista, a gente vê que o episódio depressivo, logo aqui na introdução, ele pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Então a gente vê aqui alguns indícios. Você está com a tua revista aí, está acompanhando. Alguns indícios: ansiedade, alterações do apetite, de peso, do sono, dor crônica, agitação ou lentificação motora, fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões, e nos casos mais graves, pensamentos de morte e ideação suicida. Ou seja, a gente vê que a coisa é progressiva. Nos casos mais leves, a pessoa às vezes tem uma alteração de um humor, questão de alteração do apetite, dor crônica, questão de sono, muitos perdem o sono, até os casos mais graves, onde as pessoas, elas chegam ao ponto de dar cabo da própria vida. E a gente sabe que isso é muito triste, e com isso não se brinca. Nós precisamos de fato estar observando isso, precisamos de fato levar essas pessoas a sério, precisamos de fato estar abraçando essas pessoas, acompanhando essas pessoas com palavras de oração, acompanhando essas pessoas, alimentando-as com textos bíblicos. E por que não, se tiver uma demanda, por que não, se houver uma necessidade, está encaminhando essas pessoas para estarem fazendo terapia com um profissional que venha temer o nome do Senhor, porque a realidade, irmãos, que não existe cura se não for na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou estar falando sobre isso também um pouco mais na frente. Mas vamos voltar aqui para a situação específica de Pedro. E aqui, logo no tópico número 1, seguindo Jesus de longe, que é o que o autor aqui, ele nos propõe, ele faz essa proposta para a gente poder estar estudando aqui o texto. Obviamente que você sabe, eu não vou ficar aqui lendo parágrafo por parágrafo, porque eu entendo que você já leu, que você já estudou, mas eu vou tratá-lo como um todo e vou estar fazendo um apanhado geral, estar explicando algumas coisas aqui para vocês dentro do próprio texto, tanto da revista como texto bíblico. Seguindo Jesus de longe, então, olha, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que só pelo fato de nós seguirmos Jesus de longe, já mostra o quanto nós somos frágeis. Por que isso, pastor? Porque quando seguimos Jesus de longe, isso nos torna mais propensos a negar-lhe o nome. E a gente acaba negando ao nosso Senhor em todos os sentidos. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que segue Jesus de longe, ele está muito propenso a negar ao Senhor. Ele está propenso a negar o Senhor em todos os ambientes que ele vive, seja na faculdade, no trabalho, qualquer lugar que ele chega, ele está muito propenso. Existe uma linha muito tênue entre ele negar ou não, simplesmente pelo fato de ele seguir a Jesus de longe. Então eu aprendo aqui, nesse tópico número 1, que eu não posso seguir Jesus de longe. Por quê, pastor? Porque eu fico vulnerável.
E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Pedro, ele seguia Jesus de longe, no episódio no qual ele nega até mesmo que conhecia o mestre. Por que isso? Ele estava seguindo o mestre de longe, ele não estava seguindo o mestre de perto. Depois então, quando Pedro se converte de fato, quando Pedro amadurece na presença do Senhor, ele mesmo escrevendo uma de suas epístolas, capítulo 2, versículo 21, da sua primeira carta ou epístola, tá? Ele diz o seguinte, para aqueles destinatários: Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí ele entende que não deveríamos seguir a Jesus de longe, mas que precisamos seguir a Jesus de perto. Aí ele chega aqui ensinando aos seus destinatários que Cristo sofreu em nosso lugar, que Cristo padeceu por cada um de nós, que ele, ao padecer e ao sofrer, ele nos dá o exemplo. Aí o apóstolo Pedro, já completamente amadurecido na presença do Senhor, ele vai dizer o seguinte, que o exemplo que ele deixou foi para que nós venhamos a seguir os seus passos. E obviamente, quando ele fala aqui de seguir passo, ele está dizendo de seguir de perto, de estar próximo, de estar junto a ele, que é esse Cristo. Para que isso, pastor? Para nós também sermos partícipes ou participantes do sofrimento de Cristo. Como que eu vou ser participante ou partícipe do sofrimento de Cristo se eu não estiver junto a Ele? Pedro então entende isso, e ele vai fazer o que agora? Ele vai dizer que nós precisamos seguir os passos de Cristo. Olha que ensinamento que a gente tem a partir daqui. Pedro então convertido, Pedro então maduro, ele começa a seguir e ensinar os seus destinatários a seguir a Jesus de perto. Interessante, queridos, se a gente voltar um pouquinho lá, capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 33, a gente vai ver, você pode acompanhar comigo aí, abrindo a sua Bíblia, a gente vai ver que Pedro fala assim: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Ou seja, Pedro não estava pronto, irmãos, mas ele pensava que estava pronto. Eu até ouso dizer que quando Pedro fala aquilo, ele fala do fundo do seu coração. Pedro não estava brincando com aquilo. Quando ele diz na sua impetuosidade: eu irei contigo onde for preciso, até a morte, até a prisão. Eu entendo que Pedro estava falando aquilo de fato, de verdade, sabe? Do fundo do coração dele. Mas o que nem ele sabia é que ele não estava ainda preparado para aquilo. Quando a gente olha as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro, os ensinamentos de Pedro, a gente vê que agora sim, ele demonstra estar pronto, ele demonstra estar maduro, chegando até mesmo a ponto de morrer, e a tradição vai dizer que ele morre por amor a Cristo, pela causa de Cristo e pela causa do Evangelho. Ali estava o Pedro, pronto, ou seja, ele foi tornando-se maduro na presença desse Deus todo-poderoso. Então, existe um perigo muito grande de nós seguirmos a Jesus de longe. É por isso que cada um de nós, quando olha para um texto como esse, cada um de nós, quando olha para um ensinamento como esse e pensa dele extrair algo, a gente de imediato precisa entender
que nós só iremos estar de pé na presença desse Deus Todo-Poderoso se nós o seguirmos de perto. Amém, queridos? Então vamos aqui ao terceiro parágrafo desse tópico 1. Diz assim aqui o texto: podemos até manter a nossa robustez emocional em alguns dias, mas em outros nos mostramos frágeis e sujeitos a errar. E é verdade. Já viram, irmãos? Tem dia que a gente está, como diz aí no ditado popular, um aço. Tem dia que a gente está para cima. Tem dia que a gente está cheio de vontade de fazer a obra, de adorar, de buscar, animado. Outros dias, muitas vezes, muitas pessoas em muitas situações encontram-se prostrados. Por que isso? Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. E a gente vai vendo o que acaba acontecendo com as pessoas em virtude disso. Isso acontece conosco? Claro que isso acontece conosco. Quantos de nós, como igreja, como corpo, já que somos um corpo, quantos de nós vivem chorando? Quantas pessoas vivem chorando, prostradas, chorando amargamente por ter desapontado e pecado contra o Senhor? Foi o que aconteceu com Pedro. Chorou amargamente. Por quê? Porque pecou contra o Senhor. E por que pecou contra o Senhor? Porque estava seguindo-o de longe. Então você, meu irmão, você que está ouvindo esse estudo, você que está me assistindo, existe um perigo muito grande. Em nome de Jesus Cristo, esse ensino aqui é para mim e para você. Precisamos a cada dia seguir a Jesus de perto e não segui-lo de longe, porque isso acaba trazendo consequências drásticas para nossas vidas. É por isso que tem muitas pessoas prostradas, tristes, cabisbaixas, e até mesmo são levadas à depressão em virtude de situações como essa aqui. Mas se você está assim, eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sou portador de más notícias, eu sou portador de boas novas. E eu tenho uma boa notícia para você. Que notícia é essa, pastor? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 18. Olha a palavra que o Senhor, usando o profeta, fala para aquelas pessoas que viviam nos seus dias, e que também a gente pode aplicar essa palavra para nós que vivemos hoje, porque ela também é atual para os nossos dias, porque fala de algo que também acontece em nossos dias. Na NVI, que é a nova tradução, nova versão internacional, melhor dizendo, diz assim o texto. Sei que você pegou a tua Bíblia, acompanhe aqui nessa versão que eu vou ler para você. Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor, usando o profeta, ele diz assim: venham, vamos refletir juntos. Olha que palavra, irmãos. O Senhor dizendo: venham, todos vocês que pecaram, que erraram, que me seguiram de longe, que hoje estão prostrados, que hoje estão cabisbaixos, que hoje estão tristes, venham, vamos refletir juntos. Olha a oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Quem sabe você está aí, não consegue mais orar, não consegue mais ler a palavra, você não consegue mais ter alegria, vem para a igreja como se fosse um robô, vem, se assenta no banco, sai, vai embora, mas não tem mais a alegria do Espírito. Essa palavra aqui, para você também. Olha o que o Senhor diz: vamos refletir juntos. Aí aqui é algo poderoso, maravilhoso, que o meu coração se enche de alegria quando eu leio isso daqui. Aí o Senhor diz assim através do profeta Isaías: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, que era uma tinta vermelha muito forte. Olha só, irmãos, usavam-se até para atingir tecidos, muito forte. Aí o Senhor diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu não sei se alguém que está me assistindo aí já foi para algum país
onde tivesse ali neve. Eu nunca tive esse privilégio. Já viajei para locais que quando eu saí de lá, cheguei no Rio de Janeiro, no outro dia me ligam, falam, ó, caiu neve aqui. Foi só você ir embora. Aí eu entendi assim, bom, brincando aqui, tá, irmãos? Eu não sou místico, não, eu sou cristão. Mas brincando aqui com você, aí eu pensei comigo assim, bom, então eu sou pé quente, né? Porque enquanto eu estava lá não caiu neve. Quando eu saí, acabou caindo neve. Mas olha só, a neve, eles entendiam muito bem o que era a neve. Porque naquela região ali, também era típico nevar. Então, eles conheciam, eles entendiam, eles tinham ciência da brancura da neve. Agora, imagine só as pessoas dentro daquele contexto, comparando a escarlate com a neve. A escarlate extremamente vermelha, a neve extremamente branca. Olha só, o Senhor disse que os tornaria brancos como a neve. E prossegue dizendo, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isso é promessa. Então, essa palavra aqui, eu quero dirigir ela para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu quero dirigir essa palavra aqui para você que está prostrado, que por algum motivo errou, que por algum motivo pecou, que por algum motivo vacilou diante de Deus e hoje está triste, prostrado, não consegue mais se levantar. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, pela sua palavra, Ele te chama o quê? A refletir junto com Ele. Porque ainda que você tenha errado, Ele vai transformar essa situação, esse teu erro, a partir do momento que você se arrepender, que você se compungir, Ele vai transformar essa sua situação desfavorável numa situação favorável na presença dEle. Então, eu aproveito para falar isso. Olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu estou tão maravilhado com esse estudo, que eu em casa, minha esposa falou para mim, eu estou vendo você, Gilson, andar de um lado para o outro, falando toda hora, aqui, nessa lição número 11, eu falei, por quê? Essa lição, ela falou profundamente ao meu coração, e como o meu coração se encheu de esperança, irmãos, em olhar para a Bíblia Sagrada, e ver tudo aquilo que Deus fez na vida desse homem, mesmo ele tendo errado, e como que Deus, Ele abre as oportunidades para nós também. Então não é o teu fim, não é um ponto final na tua vida, pelo contrário, Deus, Ele há de cumprir e de concluir aquilo que Ele iniciou na sua vida, obviamente, você se voltando para Ele. Então, tem pessoas depressivas que erraram diante de Deus, claro que tem, pessoas depressivas que erraram diante de Deus, mas a grande verdade é que existe um remédio para essa situação que você está vivenciando hoje, e é o que eu estou falando aqui, citando esse texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18, um dos textos que a Bíblia, ela vai tratar conosco acerca disso. Poderia ficar aqui alguns minutos falando de muitos outros textos, mas eu preciso prosseguir aqui no estudo da revista. E vou agora para o tópico 2, que fala da inutilidade e a culpa de Pedro. Ó, irmãos, logo aqui no primeiro parágrafo, ele é baseado aqui no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João. A gente vê Pedro dizendo assim, eu vou pescar. Ora, vai pescar por quê? Por que vai pescar? A gente vai trabalhar isso e entender por que ele disse que iria pescar. Vamos voltar um pouquinho mais no Evangelho segundo escreveu Marcos. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 7. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, desde o versículo 21, a gente vai entender que as mulheres, elas foram até o sepulcro, preocupadas, quem poderá nos abrir, rolar aquela grande pedra, tirar da entrada do túmulo. Quando chegaram lá, a pedra já estava fora e lá dentro tinha um jovem. A Bíblia vai dizer que aquele jovem ali que era um anjo, um mensageiro do Senhor.
ele dá algumas instruções para aquelas mulheres ali. Dentre as instruções, ele diz assim, que era o anjo, né? Diz assim para aquelas mulheres: olha, Jesus, ele ressuscitou, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha como que Pedro, mais uma vez, ele tem um destaque aí. Por quê? Pedro era melhor que os outros? Não. Pedro não era melhor que os outros. Mas Jesus, ele tinha um cuidado especial com Pedro, porque Pedro tinha uma demanda de um cuidado especial. Olhem, nós, ao mesmo tempo que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas eu entendo que Deus, ele trata com cada um de nós de uma maneira diferente. Isso é algo maravilhoso. Quantos de nós já estivemos num grande auditório, onde estava ali centenas e centenas de pessoas, e ao pregar a palavra naquele lugar, parece que Deus estava falando só conosco, parece que só estava gente ali, parece que somente nós estávamos ali, dentro daquele auditório, ouvindo aquela palavra, e você fica pensando, como que Deus falou comigo tão profundamente? Porque Ele tem um cuidado especial com você, pode ter certeza disso. Ele tem um cuidado especial com a sua vida. Por quê? Porque você tem uma necessidade, eu tenho outra, o meu irmão tem uma outra necessidade. De acordo com as nossas necessidades, ele vai trabalhando. Pedro tinha uma necessidade específica. É por isso que a Bíblia é tão enfática. Olha que maravilha. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ou seja, fala também com Pedro. Ué, mas os discípulos, Pedro já não estava incluído ali no grupo apostólico? Olha que interessante. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo fala, e a Pedro, além dos discípulos, Pedro, que também era um discípulo, um apóstolo. Porém, contudo, o Senhor estava, através desse anjo aqui, enfatizando que ele queria fazer algo na vida de Pedro ainda. Então, o anjo prosseguiu e disse assim, ó, ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Jesus, irmãos, quando você analisa aqui os evangelhos, você vê que Jesus já havia aparecido 2 vezes para as pessoas ali, para o grupo de pessoas. Porém, faltava o cumprimento dessa promessa aqui, que o anjo estava falando. E ela precisava se cumprir. E eu vejo, quando eu vejo o cumprimento bíblico, quando eu vejo o cumprimento dos desígnios de Deus, eu fico maravilhado. Os anjos ficaram maravilhados, a Bíblia diz. E eu também fico maravilhado. Como que as coisas caminham. Como, irmãos, é maravilhoso. Jesus, ele é um grande enxadrista. Como que ele pega as peças assim e ele coloca no seu devido lugar, no tempo certo. Como que as coisas acontecem da maneira. É por isso que certa vez, um certo homem, Albert Einstein, ele disse, Deus não joga dados. Deus não joga dados. Por que não joga dados? Porque Ele não faz nada por acaso. Tudo que Ele faz é milimetricamente planejado. Deus não faz nada por acaso. Ele não joga dados. Porque quando eu pego um dado, eu jogo aquele dado ali, geralmente, o que acontece? Os números ali, a quantidade daqueles númerozinhos que tem ali, daqueles pontinhos, saem aleatoriamente. Mas Deus não faz isso, não joga dados. Vou jogar um dado aqui para saber o que eu vou fazer. Com a humanidade, não. Tudo está sob o controle dele. Ele tem tudo milimetricamente planejado desde a eternidade. Esse Deus, ele é maravilhoso. Mas tem algumas perguntas aqui que a gente precisa fazer. Por que Jesus queria encontrar-se com eles na Galileia? Por que a menção especial do nome de Pedro? Por que isso? O que Jesus tinha a dizer para Pedro? O mesmo que Ele tem a dizer para nós hoje, que não é o fim, que não acabou, que aquilo que Ele prometeu lá atrás para você ainda vai se cumprir. Lembra quando Deus lhe fez promessa? Lembra? Quando lá no início da tua caminhada, Deus ele falou profundamente contigo usando um pregador através da palavra, ou até mesmo usando alguém, que isso pode acontecer. Obviamente que de acordo com as Sagradas Escrituras. Lembra? Quando a promessa foi feita para você lá atrás.
Eu lembro, Gilson, eu lembro daquilo que Deus me prometeu lá atrás, no início da minha caminhada. E eu sei que as promessas de Deus para a minha vida, elas estão de pé. Então, o que Jesus tinha a dizer para Pedro, o que Ele tem a dizer para você, não acabou, não pare, não se prostre, se levante, caminhe, porque Deus ainda tem algo maravilhoso a fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ainda que muitos podem até estar torcendo para isso não acontecer, mas vai ficar torcendo até a mão. Já viu quando a pessoa pega uma roupa assim e fica torcendo ela? Vai ficar torcendo até a mão da calo. Por que isso, pastor? Porque aquilo que Deus tem para você, preste atenção no que eu vou te falar agora. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tinha para Pedro, nem o diabo podia meter a mão dele ali e tirar. Não, claro que não. Não podia, não pode. E contigo não é diferente. Então, por que eles foram pescar? Nada apanharam. Por que foram pescar? Tem pessoas que, por causa de sabor, por causa de tristeza, por causa de luta, por causa de tribulação, tem pegado assim as suas redes e, quero mais saber de rede. Quero mais saber disso. Eu falo aqui no caso de rede espiritual. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de pescar homens. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia anteriormente. Talvez eu era mais feliz. Não era e não vai ser. Você que está pensando em voltar atrás aí, você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, eu vou te falar uma coisa aqui, uma coisa muito séria. Não tem terrorismo aqui não, fica tranquilo. Não vou falar que vai acontecer uma desgraça, uma tragédia na sua vida, que não tem terrorismo não, nada disso não. Eu vou te falar uma coisa que com amor, baseado na Bíblia Sagrada. Não adianta, você quando entregou a sua vida para Cristo, você rompeu todos os laços com o passado. Pedro, ainda que era fraco, Pedro, ainda que era impetuoso, precipitado, ele já havia em Cristo rompido com a sua vida do passado. Não adiantava para ele querer voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Será que você pode entender isso? O caminho, irmão, o caminho, irmã, o caminho jovem, o caminho, meu senhor, meu ancião, que está me assistindo aí, o caminho é daqui para frente. Deus te chamou para seguir em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Deus não te chamou para ficar dando marcha a ré. Não, esquece passado. Esquece passado, esquece coisas que te entristeçam. A Bíblia diz em Lamentações: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. E a tua esperança, a tua, a minha, a nossa esperança está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar bem cientes disso. Pedro já havia abandonado essa profissão de pescador por causa de outra pescaria. Ou seja, ele havia sido chamado, comissionado, agora a ser pescador de almas para o reino de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para você, meus irmãos aí, para vocês, melhor dizendo, meus irmãos da PIB. Para os meus amigos que me assistem aí fora do estado. Para o meu amigo Kaique lá de Curitiba. Para o meu amigo, meu irmão Cosme também, da região dos Lagos, Cabo Frio. Para o meu amigo Rocha, que está me assistindo aí em Caxias. Para o meu amigo R. Alves, que está me assistindo aí de Campo Grande. E tantos outros, me perdoem aqueles que eu não citei, que eu não falei aqui agora. Tem uma coisa para falar para você. Não permita que os baixos da vida, não permita
que os baixos da vida lhe faça sucumbir. O mestre conta com você. Conta, pastor? Claro que conta. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim, porque Ele é Deus. Ele não precisa. Ele é Deus, autossuficiente, imutável, soberano, o eterno. Mas Ele conta. Olha como que Deus é tão maravilhoso. Deus poderia estar fazendo, Ele podia, melhor dizendo, estar fazendo tudo isso sem contar conosco. Tudo isso, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele acaba com tudo agora. Ele pega uma espada assim, ó, bate no centro da terra, racha ela em duas partes, acaba com tudo. Eu estou aqui, eu não sei nem porque que eu estou falando isso. Sei sim, o Espírito Santo de Deus, com certeza, eu sei sim. Ele está falando com vidas que estão nos assistindo nesse momento. O mestre ainda conta com você. É com você mesmo. Comigo, pastor, é com você. Mas eu não sei falar. Jeremias também não sabia. Mas eu sou gago. Moisés também era. Aí ele pega você, que se acha um incapaz. Você que vacila, como todos nós vacilamos. Ele pega você que muitas vezes fala o que não devia falar, pensa o que não deveria pensar, que muitas vezes nega o nome dele, e vai trabalhando, vai te maturando. Você vai ficando maduro na presença do Senhor. Aí você aprende um pouco aqui, aprende um pouco ali, cai um pouquinho aqui, se rala ali. Aí ele vai lá e sara teu joelhinho. Aí lá na frente, você de novo. Até quando você fica madurinho na presença dele. Esse é o Deus que nós conhecemos. E foi isso que foi feito na vida desse homem aqui, que se tornou, irmãos, uma potência, se tornou uma bomba de hidrogênio nas mãos do Senhor, se tornou um homem cheio do Espírito Santo, e mudou, através daquilo que ele pregou, o rumo de muitas coisas que aconteceram na face da terra. Mas ainda aqui, na lição, no segundo parágrafo, a gente vê que Pedro, ele havia deixado tudo para seguir o mestre. Ele deixou tudo, deixou a pescaria, deixou aquela velha vida que ele levava, deixou tudo para seguir o mestre. Talvez você tenha deixado tudo para seguir o mestre. Mas aí, por causa de um vacilo, ou seja, de um pecado, ele estava se sentindo um inútil, um culpado. Quem sabe você também, por causa de um erro, por causa de um pecado, você está se sentindo inútil, está se sentindo um culpado. Sabe quem é inútil? Sabe quem é culpado? É Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele é inútil, ele é culpado. Mas nós, todas as vezes que nós, aquebrantados e compungidos, comparecer diante do Santo dos Santos, pode ter certeza de uma coisa: nós seremos limpos, nós seremos purificados. Eu estou falando isso, irmãos, para que a gente entenda, porque nós, de uma vez por todas, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, fomos purificados, justificados através do sangue de Cristo que verteu naquele madeiro. Quem sabe você está assim, mas fica tranquilo, em nome de Jesus, não deixa esse tipo de coisa te levar a uma tristeza profunda, e da tristeza profunda te levar a uma depressão, ainda que seja leve. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia para te dar aqui muito boa. Eu vim aqui hoje para te dar notícia boa, já reparou isso? Gosta de peixe? Gosta de peixe? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, assistindo junto contigo aí: gosta de peixe? Eu gosto de peixe. Teve um dia no meu aniversário que eu fui comer um dourado na brasa. Não vou falar onde, mas você sabe onde foi. Você sabe onde foi, onde vende um dourado na brasa. Então olha só, eu gosto de um peixinho. Fica tranquilo. Se você gosta de peixe, fica tranquilo. Sabe por quê? Você
ainda vai comer na presença de Jesus, com Ele. Ah, pastor, não gosto de peixe não, tem problema, Jesus faz um churrasquinho também. É tudo espiritual, tá, irmãos? Mas ali a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus já estava com seu corpo transformado e Ele comeu juntamente com os discípulos. Pedro estava ali comendo peixe na brasa e pão quentinho ao lado do mestre. Eu entendo, irmãos, que Satanás deve ter falado assim para Pedro: acabou para você, Pedro, agora para você só a morte. Para você agora, Pedro, ó, acabou, tua família acabou, teu ministério acabou, acabou tudo. Se mata, Pedro, que é melhor para você. Mas o melhor, Deus ainda havia reservado para ele. O melhor, Deus ainda havia reservado. Ele foi comer. Eu fico imaginando assim, você se assentando com Jesus, olhando para Ele, sentindo Ele, a presença dEle, e você comendo com Ele depois de tudo aquilo. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós falhamos com o Senhor, pior do que Pedro. Mas mesmo assim, a presença, o acesso à presença do Senhor está sempre franqueado para nós, sempre aberto para nós. Fica tranquilo, você vai comer na presença desse Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo isso, eu estou falando de algo espiritual, maravilhoso, que Deus ainda vai fazer na sua vida para alegrar o seu coração, alegrar o seu ministério, alegrar a sua vida e alegrar todos aqueles que estão em sua volta, orando por você, clamando a Deus por você, entendendo que Deus ele vai fazer algo na sua vida de diferente. A gente precisa crer nisso. Vamos aqui ao tópico 3, porque a hora não nos espera. Tópico 3, e não sei até que horas você vai ter paciência de me ouvir também, estou preocupado aqui com isso. Mas olha o que diz o tópico 3. Depressão leve ou moderada também é perigosa. Claro, foi o que eu falei lá no início, a gente não pode brincar com isso. Depressão é coisa séria, e muitas são as causas. Não podemos achar que isso é bobagem. Pode ser bobagem talvez para um, mas para outro não é. Irmãos, olhe para mim. Eu já tive notícia de pessoas que ficaram depressivas porque perderam um animalzinho de estimação. Aí eu vou brincar com o sentimento da pessoa? Não, eu não posso fazer isso. Pelo contrário, eu preciso pedir sabedoria a Deus e entendimento para, de certa forma, ajudar essa pessoa a se recompor. Sabe por que Pedro aqui ele estava, segundo os estudiosos, os biblicistas, né? Os intérpretes bíblicos, por que Pedro estava aqui com uma leve depressão? Porque ele estava decepcionado com ele mesmo. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falaram para mim: pastor, estou decepcionado comigo mesmo. E a pessoa acaba se sentindo ali muito mal, até o ponto de ficar numa situação, depressão leve, às vezes uma depressão um pouco mais complexa, até chegar num estado crônico, que só Deus mesmo para reverter o quadro daquela pessoa. Se você está assim, presta muita atenção. Tem um hino, né, que diz assim, ó, se alguém está assim, preste muita atenção. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não para de lutar. Por quê? Porque aquele que guerreia as nossas guerras, ele está ao nosso lado. Que é quem? O nosso general de batalha. Tem um hino, um corinho que diz assim, ó, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. E é verdade, irmão. Deus forte como esse, não há outro. Olha o que diz, eu vou ler contigo, eu vou abrir aqui minha Bíblia, peço que você também abra a sua Bíblia. Não pare de buscar. Por que não pare, pastor? Por causa disso aqui, ó. Olha o que a Bíblia tem a dizer para nós. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 4, versículo 15.
Vou dar um tempinho para você abrir aí. Carta aos Hebreus. 10 segundos. Você é bom de Bíblia, vai abrir aí rapidinho. Bom de Bíblia, rapidinho vai abrir, vai chegar em Hebreus. Capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que nós temos um sumo sacerdote. Se você vê a temática da carta, o contexto da carta, você vai entender que esse sumo sacerdote aqui é Cristo. E ele está dizendo que Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. Ou seja, ele sofre juntamente conosco. Está sofrendo. Onde que está Deus nesse momento do meu sofrimento? Tem gente que fala isso, né? Deus não está nem aí, está sofrendo junto contigo. Onde que está Deus quando existe injustiça no mundo? Está sofrendo junto com aquilo ali. Há de chegar um dia onde todas essas coisas irão cessar. Ele vai dar um ponto final a tudo isso. Aí nós habitaremos com Ele num reino eterno, só de alegria, sem nenhum tipo de tristeza. Mas por enquanto que nós ainda passamos por isso, pode ter certeza, Ele sofre junto com você. Esse texto aqui, ó, compadecer significa sofrer com. Fala de compaixão. Compaixão, ter compaixão é sofrer com. Amém? Vamos para o 4 aqui. Por causa do tempo, por causa da hora. A sensibilidade de Jesus. Olha o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo aqui que é tratado nesse tópico 4. Nós, irmãos, na realidade, temos o costume de tratar as pessoas como se elas fossem descartáveis. É óbvio que tem o outro lado da moeda. Tem gente que não quer ser tratada. Tem gente que não quer ser submissa. Tem pessoas que gostam de fazer carreira solo. Tem pessoas que são anarquizadas. Ou seja, não querem, não devem obediência. Eu não devo obediência a ninguém. Eu só devo obediência a Deus. Mentira. Porque se não deve obediência às lideranças que Deus colocou na terra, também ele não obedece a Deus. Isso é fato. Agora, quando a liderança está fora do contexto bíblico, eu não tenho porquê estar debaixo dessa liderança. Agora, quando a liderança ela está de acordo com o que dizem as Sagradas Escrituras, eu preciso sim estar de acordo com essa liderança. Então esse papo de que, não, eu só devo obediência a Deus, história. Então, mas infelizmente, muitas vezes, temos o costume de tratar as pessoas como se fossem descartáveis. Jesus, ele estava atento às necessidades de Pedro, e ele está atento às suas necessidades. Pode ter certeza disso. Jesus não, já repararam uma coisa? Notaram uma coisa? Jesus, quando ele chega diante de Pedro, depois de tudo aquilo, ele não lança em rosto de Pedro aquilo que ele havia feito. Jesus podia ter chegado e falar: pô, Pedro, tu também é um vacilão, hein? Pô, Pedro, eu quero dizer uma coisa para você. Você, pô, me negou, falou que não me conhecia. Que isso, rapaz? Que papelão é esse, hein? Mas que vacilação. Falou nada. Jesus não falou nada disso com Pedro. Nada disso. Não lançou nada em rosto dele. Tem gente que fala até que te perdoa. Tem pessoas que falam até que estão te ajudando, mas vivem lançando no seu rosto tudo aquilo que você fez. Já reparou isso? Aquelas pessoas que vão lá te aconselhar, vão lá te ajudar. Ó, estou te ajudando, mas você é um vacilão, você não vale nada. Você não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Ó, de acusação já chega Satanás. Uma coisa é orientação, outra coisa é acusação, tá? Então, existe uma diferença muito grande em relação a isso aí. Nós precisamos entender isso. Então, na realidade, Jesus não lhe jogou a traição em rosto. Por quê? Porque Deus conhece as nossas fragilidades. Eu fico vendo pessoas, às vezes, olhando para o texto bíblico e dizendo: mas Davi fez isso,
Pedro fez aquilo, João fez. Irmãos, nós hoje fazemos pior. E mesmo assim, Ele nos perdoa e tem misericórdia em nossas vidas. De nós mesmos, nenhum de nós tínhamos condições nem de estar de pé. Se não fôssemos essa graça de Deus que nos alcançou, irmãos, eu não sei o que seria de nós. Eu até sei porque a Bíblia diz: perdição eterna. Então, Ele sabe, irmãos, Ele até sabe que você sofre por ter errado. Ele sabe disso. Vou falar uma coisa para você mais uma vez: tristeza, sim. Toda vez que você errar e você ficar alegre, errei, que legal, tem alguma coisa errada. Já está com a tua mente cauterizada. Agora, errou, está triste, compungido, prostrado ali, orando, dizendo: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu preciso te acompanhar de perto. É isso. Agora, não pare, irmãos. Diante da tristeza, diante da luta, diante das dificuldades, não pare. Diante do erro, não. Por que não, pastor? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Mas eu já errei, pastor. Eu já errei uma vez, 2 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Ele conhece o seu coração. Eu posso até não conhecer. Agora, não é brincar com Deus, irmão. Brinca com Ele não, tá? Se brincar com Ele, vai ter um encontro com juízo. Não é brincar. É diante da necessidade da fraqueza. Pode ter certeza. Quantas oportunidades você precisar, Ele vai te dar. Eu lembro que eu estava pregando certa vez, aí veio um rapaz, e estava ali próximo àquele local onde nós estávamos pregando, e ele começou a chorar, e eu pregando para ele, dizendo para ele que Jesus o amava, que Jesus curava, libertava, e aquele rapaz, ele era um homossexual, e ele, aos prantos, irmãos, aos prantos, ele falou assim: eu sei que eu estou errado. Ele falou, ele pegou, apontou para a Bíblia e falou assim: eu sei que é abominação ao Senhor, eu não consigo, eu estou tentando, eu não consigo. Rapaz bem aparentado. Eu falei para ele assim, se o Senhor olhar para o seu coração e Ele ver um pouquinho de vontade de mudar essa situação, pode ter certeza, Deus, Ele é poderoso para mudar o teu quadro, para te libertar, para repreender tudo que não provém dele na sua vida, para te transformar. E ele falou: eu quero mais uma oportunidade. Eu falei: o homem pode até não dar outra oportunidade, porque muitas vezes, irmãos, o homem, ele não dá outra oportunidade, mas o importante não é o homem dar outra oportunidade, porque o homem não é detentor da eternidade, do meu destino eterno. Quer saber demais? Eu estou pouco me lixando para outra oportunidade do homem. Eu, Gilson, pouco me lixando. Por quê? Porque o homem, ele não é detentor daquilo que é eterno, mas aquele que é detentor do destino eterno de todos os homens, que é Jesus Cristo de Nazaré, Ele sim te dá outra oportunidade. Pode entender isso? Será que você consegue entender isso? A minha oração é para você entender isso. É para você compreender isso. E eu tenho certeza que você há de entender isso. Porque você precisa compreender isso nesse estudo dessa escola bíblica dominical. A gente vê que, primeiro, irmãos, lá no início, Pedro negou a Jesus. Versículos 61 e 62 do capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Depois, lá na frente, quando a gente olha ali na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada diz que Pedro e João estavam indo ao templo, a hora 9, 3 horas da tarde. Eles começavam a contar a partir de 6 horas da manhã. Então, a hora 9, 3 horas da tarde. Aí, a Bíblia Sagrada vai dizer que no meio do caminho tinha um coxo ali, a porta formosa do templo. Chega para aqueles homens ali, para Pedro e para João: me dá uma esmola.
Eu estou fazendo uma analogia aqui, tá, irmãos? Estou dizendo que foi assim dessa forma, não. Posso imaginar Pedro colocando a mão no bolso, puxando assim, ó. Não veio 5 centavos. Veio nada. Estava duro igual um coco. Mas ele olha para aquele homem, ele fita os olhos naquele homem. E ele diz assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, ele tinha. Por quê? Porque agora ele acompanhava Cristo de perto e não mais de longe. O que eu tenho, isso eu te dou. Só pode dar aquilo que tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ei, se coloca no lugar desse coxo aí. Você ia querer o quê? Uma esmola para uma pessoa hoje que não anda. Chega para ela e fala assim: tu quer o quê? 100 mil? 500 mil? Ou você quer andar? Se fosse eu quero andar. Tenho esmola não, para você não. Mas eu tenho muito mais que isso. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, ele é dono do ouro e dono da prata. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é Pedro. Primeiro negou, depois falou: agora eu tenho, porque eu sigo ele de perto. Ter Jesus faz de nós, muitas vezes, ou faz, né? Muitas vezes nós até chegarmos ao ponto de conviver com depressão. E diante disso, vencer os obstáculos. Pedro estava desanimado, achando que não servia mais para a obra. É para esse homem, irmãos, é para esse homem que Jesus tem um encontro com ele, come peixe com ele, pão assadinho, não lança nada em rosto dele, mas diz para ele assim: Jesus não falou nada que ele tinha errado não, nada. Só chegou para ele e falou assim: Pedro, tu me ama? Se Jesus me faz essa pergunta hoje, irmão, sabe o que eu responderia para ele? Senhor, eu até te amo, mas não da maneira que tu mereces ser amado. Tu mereces ser amado de uma maneira diferente que eu ainda não consigo te amar. Aí ele pergunta para Pedro: tu me ama? Amo o Senhor. 3 vezes, irmãos. Pastoreia as minhas ovelhas. Ó, responsabilidade. Talvez se fosse eu, se fosse você, errou. Afasta do ministério. Errou, vacilou, nunca mais vai ter oportunidade. Somos os santarrões. Somos melhores do que os nossos irmãos. A gente age assim. Nós agimos assim. Não adianta não. A gente age assim. Não fala que tu não age não. A gente age assim. Mas ele, o mestre, ele não falou nada para Pedro. Só falou assim para ele: ó, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Tem uma obra aí para você aí que ela é árdua, ela é espinhosa, mas cuida das minhas ovelhas. Eu tenho umas ovelhas aí na terra aí, Pedro, que elas têm se multiplicado. Eu preciso que você cuide delas para mim. Pode ser? Claro, Senhor. Pedro entendeu que ele só podia cuidar da obra de Deus se ele amasse o Senhor. Eu já falei sobre isso aqui, eu não vou entrar nesse, porque não é objeto do nosso estudo agora. Irmãos, não sucumba, não se prostre diante das decepções com você mesmo. Em nome de Jesus, faz isso não. O projeto que Deus tem com você vai ser levado adiante, porque foi levado adiante com Pedro. A exemplo do que Deus fez com Pedro, Deus ele vai transformar também, eu creio assim, essa decepção em alegria de trabalhar na obra.
Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Ah, pastor, mas às vezes eu fico triste. Tristeza faz parte da vida. Quem já ouviu falar em Charles Spurgeon? Ele simplesmente é considerado o príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. Um homem que certa vez Moody falou que foi vê-lo pregar. Ele disse assim, olha, aquele homem tinha uma intimidade tão grande com Deus que eu não sei se o céu desceu ou se a terra subiu, mas algo estava acontecendo naquele lugar. A presença de Deus era muito grande naquele lugar ali. Spurgeon, Charles Spurgeon, em 1858, ele tinha 24 anos, garoto. Ele sofria de depressão, sabiam disso? Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele chegou ao ponto de dizer assim, ó, meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar toda uma hora como uma criança, e ainda assim, sem saber por que chorava. Aí, qual era o remédio de Spurgeon? Nessa época aqui, irmãos, a psicologia ainda não existia como nós conhecemos hoje. Ela só começou a ganhar corpo em 1879 na Alemanha. Por isso que eu falo, vou continuar falando. Psicologia é uma bênção. Tem pessoas que nos ajudam nesse sentido, pessoas sérias, cristãs, que buscam a face do Senhor. Mas não adianta você fazer terapia, não adianta você fazer 500 sessões de terapia se você não estiver buscando a face do Senhor. Não adianta. Ninguém conhece melhor a sua alma do que o Deus eterno, que foi Ele quem a criou. Ele sabe como tratar de você, como cuidar. Aí Ele vai usar ali, usa até os profissionais como os psicólogos usam. Mas não deixa de buscar a face do Senhor, não. Não deixa de orar, não deixa de ler a palavra. Não deixa de congregar, não. Olha o que Spurgeon diz. Eu estou certo, falando em relação à depressão, de que não há remédio contra isso como uma santa fé em Deus. Spurgeon falou isso. Aí depois, ele, em outra citação, ele fala assim, o ferrolho, falando da depressão também. Ele diz o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão. Olha só que tristeza. Ele diz assim, ó, eu estou certo que isso só há de passar com a ajuda de uma mão celestial para abri-lo. Ele está dizendo, o ferrolho da depressão que tanto me oprime, ele pode ser aberto com a mão do Eterno Todo-Poderoso sobre a minha vida. E ele seguiu adiante, fazendo a obra. E aqueles que são um pouco mais interessados nessa área vão ver o quanto esse homem foi bênção e continua sendo, porque os escritos dele até hoje estão aí. Um pastor batista, século XIX. Então, eu preciso que você entenda uma coisa, que aquilo que Deus fez na vida de Pedro, Ele também pode e quer fazer na sua vida. Para a gente pensar e agir aqui rapidamente, vou ler isso aqui no final para a gente terminar. Os altos e baixos são comuns a todas as pessoas. As tristezas oriundas dos momentos de baixa também são pertinentes, muitas delas fazendo a pessoa perder o gosto por coisas importantes. Mas a gente não pode parar, a gente não pode se prostrar, a gente não pode desanimar. Deus vai, através da pessoa de Cristo, levar adiante tudo aquilo que Ele disse para você, através da sua palavra que faria. Não desanime, não pare, não se prostre, siga Jesus de perto, não se sinta inútil nem culpado. Saiba que a depressão não é brincadeira, precisa ser tratada.
principalmente e também à luz das Sagradas Escrituras. Jesus é sensível às nossas causas e nós precisamos continuar confiando nele. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Que esse estudo possa produzir vida no teu coração, porque por certo produziu no meu. Logo mais à noite, nós estaremos em mais um encontro, mais um culto de louvor e adoração a Deus. Estarei ministrando a mensagem sobre o maravilhoso convite de Deus, baseado em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Amém? Então, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não deixe de dar o seu like aí, né? A gente está sempre falando isso. Compartilhe com os seus amigos. Se você acha que essa mensagem foi bênção para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas através dessa mensagem. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, eterno, maravilhoso Deus que transformou a vida de Pedro. Eu quero te render graças, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu fui impactado por essa mensagem. Muito obrigado, Deus, porque é no momento de dificuldade, é no momento de luta, é no momento de adversidade que o Senhor tem se levantado, muitas vezes para oferecer a segunda chance, quantas forem necessárias, para aqueles que foram justificados na sua presença. Que os Pedros do século 21, Pai, possam entender que para eles não acabou, não. Eles vão comer ainda na tua presença. E todos eles, todos aqueles que o Senhor comissionou, chamou, justificou, todos esses, Pai, com certeza e por certo, farão a tua obra. E muitos olharão e dirão: foi o Senhor quem fez isso. Obrigado por tudo. Continua abençoando essa igreja, abençoando esse povo, abençoando todos quantos, Senhor, assistem essa mensagem. Que a tua graça, o teu amor, que a consolação do teu Espírito Santo possa estar sobre todos nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, canta na baraca, a Ele ministramos o louvor. Ao único, cante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Levante as suas mãos nessa tarde e cante comigo, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, a Ele
ministramos o louvor. Será que você pode adorar a Ele nessa tarde? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Será que você pode entregar a Deus o que Ele merece aqui nessa tarde? Será que você pode dar a Deus o que Ele merece nessa tarde? Deus não merece só a tua presença aqui. Deus não merece só a tua companhia. Deus não merece só as tuas mãos levantadas nessa tarde. Deus não merece só a tua voz nessa tarde. Deus merece muito mais. Será que alguém pode dar a Deus o que Deus merece nessa tarde? Será que alguém pode entregar a Deus o que Deus merece? Deus merece a tua adoração. Quantos vieram entregar adoração a Deus nesta noite? Oh, cante comigo. Coroamos a Ti, ó